Essa destruição a gente está presenciando agora, nesse momento em que nós vemos até mesmo bilionários, homens da elite global, como o Elon Musk, falando sobre a crise demográfica que nós estamos passando, né? E me parece que até nesses círculos, essas ideias estão começando a aparecer agora, né? Opa, peraí, isso aqui é um bode muito mal cheiroso no meio da sala para ignorar. Isso é uma bomba relógio muito grande para ser ignorada, porque isso aqui uma hora vai estourar. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, mesmo que seja um assunto que não nos interesse tanto, né? Talvez isso aqui vale a pena ser mencionado, né? Parece que isso está acontecendo de alguma forma, né, professor? Sim. Esse processo de... essa modernidade toda gerou esse problema imenso que agora vai ter que ser lidado de alguma forma, né? Sim. Na nossa playlist do programa Chave Católica, nós temos uma sequência de vídeos interessantes, que eu fiz um sobre a masculinidade tóxica, um sobre a feminilidade tóxica, que eu aponto ali a relação entre feminismo e demografia. É um episódio com um grande número de visualizações. Nesse episódio, eu demonstro a farsa da superpopulação mundial. A gente estava conversando sobre isso. Né? É muito fácil demonstrar matematicamente que o mundo está muito longe de estar superpopuloso. E tanto é verdade que, como você bem apontou, pessoas e órgãos insuspeitos, porque não tem nada de católicos hoje, estão muitíssimo alarmados com o colapso demográfico. A China está muito preocupada com isso. Ela que por décadas implementou aquela política do filho único. Hoje, o governo chinês tem a enorme preocupação de conter o seu declínio populacional, porque entenderam que gente é ativo, não é passivo. Perfeito. Gera riqueza. Que a sua posição no ranking da economia mundial depende de ter muita gente daquela nacionalidade trabalhando para aquela nação. Só que acontece o seguinte, você plantou por tanto tempo na cabeça das pessoas que elas não têm que ter família, que elas não têm que ter prole numerosa, que o pessoal perdeu o caminho, o pessoal não sabe mais como fazer, o pessoal está perdido. As gerações que entendiam isso estão para trás já há muito tempo. Está abaixo do horizonte deles, das novas gerações. Então, assim, a coisa de casar e ter 3 filhos, que seja, parece uma tarefa irrealizável. Sim. No âmbito prático. Irrealizável. Você volta 3 gerações, 4 gerações, o pessoal tinha 5, 7, 10 filhos. Isso é uma coisa... Aquele pessoal era louco. Ou como eu e minha mulher já ouvimos várias vezes, vocês são corajosos, e a gente tem 3 filhos. Eu brinco, alguém tem que ser, né? Porque o que esse pessoal está percebendo hoje? Que gente é ativo. Então, se o meu volume de gente diminui, eu perco os meus ativos. Eu corro o risco de despencar na economia mundial. E até então, em termos militares também, né? Perder homem, perder exército. Sim, claro. Então, todo o mundo ocidentalizado está passando por isso há décadas. Né? A Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul. Se eu não me engano, lidera. Né? Nós falamos sobre isso no episódio sobre feminismo e demografia, a menor taxa de fecundidade do mundo, 0,72 filhos por mulher. Então, assim, a Coreia do Sul está em rota de extinção. Ela vai acabar, ela pode acabar, né? Isso aí, progredindo assim no tempo, né? Salvo engano, a projeção é que até 2100 cai a metade a população da Coreia do Sul. E o que você vê hoje na rotina lá? As mulheres foram tão estimuladas a estudarem, a ter carreira, a vida profissional e tal, e deixar a família para segundo plano, que hoje elas estão escravas disso. Então tem lá, nesse nosso episódio, mostra o caso de uma sul-coreana. Ela mora num apartamento, que é talvez pouco maior que uma kitnet. Ela trabalha 9 horas por dia, inclusive sábados, quando não tem que fazer horas extras. Ela fala que de vez em quando ela tem que tomar soro para aguentar o tranco, de uma rotina pesadíssima. Ela não tem família, ela não tem marido, ela não tem filho. Mesmo assim, o salário dela é difícil para ela se manter e ela não pensa em ter família. E embora reconheça, ela e as amigas, que de fato a Coreia do Sul vai enfrentar um problema, inclusive um problema militar por conta da vizinha Coreia do Norte. Coreia do Norte, sim. Menos sul-coreano significa um problema militar na resistência à comunista Coreia do Norte.
Mesmo reconhecendo isso, as pessoas não reconhecem como atribuição sua resolver esse problema. Impressionante. Né? Não reconhece. Então, aí isso expõe uma contradição, né? Via de regra, as pessoas que defendem esse estilo de vida, com muita frequência, enchem a boca para falar de um mundo melhor. Vão falar de sustentabilidade. Como você ousa ter tanto filho num mundo como esse, né? Vão falar de recursos naturais, de reciclagem, de não sei o quê. Ou porque está muito perigoso, ou porque está muito violento. Só que é o seguinte, olha, não tem mundo melhor sem gente. É a gente que torna o mundo melhor. Um novo ser humano no mundo não é só uma boca para alimentar e um corpo para vestir. É uma inteligência para resolver problema. O Steve Jobs quase foi abortado. Está na biografia dele. Ele ia ser abortado. Ele só não foi abortado por uma intimidação social da comunidade católica em que os pais dele estavam vivendo. Olha só, não sabia disso. Existia uma rejeição social. Pegaria mal para a reputação deles ter lá na capivara deles que eles cometeram um aborto. Se não fosse ter... Steve Jobs é por muitos considerado um gênio da tecnologia, certo? Sim. Então, ele foi salvo de um aborto. Né? Nós ouvimos aí o nosso honorável presidente da República, certa vez, dizer recentemente, com relação... Acho que foi 2024, com relação àquele projeto de lei que pretendia equiparar o aborto ao crime de homicídio, ele se levantou contra isso, que seria um absurdo, né? E chegou a dizer que o nascido de um aborto, o eventual nascido de um aborto, seria um monstro. Que monstro vai sair disso aí? Quer dizer, o sujeito já está colando num ser humano uma pecha de que ele vai ser um monstro porque ele nasceu de um estupro. De um estupro. Talvez eu tenha errado na palavra momentos antes. Né? Então, olha onde vai a mentalidade do sujeito. Quem é que disse que aquele novo ser humano que vai nascer está irremediavelmente vinculado à índole de quem quer que seja, quem quer que tenha sido seu pai biológico? Né? A história está repleta de casos de pessoas que superaram os seus ambientes. Isso não é nem condizente com o discurso que a esquerda muitas vezes gosta de empreender. De recuperação. De recuperação, de cotas. Olha, mas se você não crê que o sujeito pode superar um ambiente... Então, que história é essa? Qual é o fundamento da sua política? Perfeito. No fundo, é um ódio à vida. Isso é aquele ódio satânico à vida, que se manifesta de modo sutil por essas elaborações ideológicas. Né? Então, gente não é problema, gente é solução. Né? É claro que os problemas do mundo, os piores problemas do mundo, vêm de mentes humanas. Também. Claro, é a marca do pecado original em nós. E também não é uma solução para o colapso demográfico que, como eu dizia, pessoas e institutos insuspeitos estão apontando, a revolução reprodutiva, por exemplo, que defende o Elon Musk, que você falava. Então, eu falava que nós temos no programa Chave Católica, temos uma sequência que fala sobre a masculinidade tóxica, a feminilidade tóxica e sobre a revolução reprodutiva. Né? O que é a revolução sexual? É a separação do prazer sexual e da procriação, que é a sua finalidade. Né? Então, a revolução sexual ela separa essas duas coisas. Eu quero ter o prazer do sexo sem ter as consequências do sexo. O que é a revolução reprodutiva? É a desvinculação entre a procriação e a família. Barriga de aluguel, doação de esperma, fertilização in vitro, enfim. Toda essa engenharia da reprodução que está a serviço, muitas vezes, da cômoda separação de família e procriação. Né? Isso é uma falsa solução. O próprio Elon Musk, na vida dele, ele tem não sei quantos filhos e alguns, assim, de modo bastante heterodoxo, né? De mulheres diferentes, se valendo desses recursos. Ele mesmo fala, nesse episódio que nós fizemos sobre a Revolução Reprodutiva, né? Façam mais filhos. Mas não é simplesmente fazer mais filhos. É fazer mais filhos dentro da estrutura ordenada para se ter os filhos. Que não se confunda com a tal paternidade responsável da qual falávamos anteriormente. As condições ordenadas para se ter filhos é dentro do matrimônio.
né? O casamento indissolúvel, aberto à vida, um ambiente familiar estável, né? Em que o sujeito tem as condições bem desenvolvidas e asseguradas no tempo para que se desenvolvam plenamente, né? Então, não é laboratório, não é fazendo crianças em laboratório que a gente vai resolver essa situação, porque só isso aí é uma usina de pecado. E o pecado é uma ofensa contra Deus, que é o autor da criação, e a gente não vai conseguir nada cuspindo na cara de quem nos deu isso tudo. A gente não pode esperar que vai resolver o problema do mundo criado cuspindo na cara de quem criou através do pecado. E o problema é que hoje, até cientificamente, o que nós temos é a sistematização do pecado. Isso é um outro grave problema, né? Então, eu recomendo a todos que assistam essa sequência de episódios do Chave Católica, né? Masculinidade tóxica, feminilidade tóxica e revolução reprodutiva.